Olá, olá! E aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Que prazer, que felicidade poder compartilhar um pouco a respeito de Cristo, a respeito da obra consumada do nosso Senhor Jesus. E não tem nada melhor do que poder confiar na rocha, né? Cristo é a rocha. E nele não tem inconstância, não tem nenhum tipo de oscilação. Quando nós estamos, né, nos altos e baixos da vida, em Cristo nós encontramos uma constância. Então, não existe lugar melhor para estar a não ser aqui, né, no corpo de Cristo, junto com os irmãos. A todo momento, quando a gente tem a oportunidade de ouvir verdades, né, de compartilhar a respeito de Cristo, né, a gente tem que aproveitar, sabe? Eu e a André, a gente sempre que pode, né, às vezes que tem algum evento, tem jantar de casais, tem grupo, enfim, a toda oportunidade nós estamos sempre junto com o corpo de Cristo para poder crescer junto. E é nesse lugar onde nós crescemos, é nesse lugar onde nós, né, uns juntos com os outros aqui, um edificando um ao outro, crescendo, amadurecendo e assim podendo experimentar o sobrenatural, né? Vamos lá, eu quero falar um pouco com vocês a respeito, na verdade, nas últimas pregações, para quem lembra, a gente falou junto, teve aquela pregação do André que foi muito especial. Opa, calma aí, deixa eu liberar aqui. Que foi muito especial com o André ali sobre Sodoma e Gomorra, não sei quem lembra, quem estava aqui naquele domingo, mas foi muito especial ali que o André estava falando, né, a respeito ali de Abraão, a respeito de Ló. Depois a gente teve aquela pregação do Gabriel no domingo passado a respeito do Egito. E ele falando ali, né, a respeito que nós fomos resgatados do Egito, nós fomos tirados desse local, desse lugar de escravidão. E posteriormente, após nós sermos transformados, após nós recebermos a Cristo, nós somos enviados de volta, mas agora somos enviados como filhos, né? Como filhos de Deus. E até quando ele estava falando, eu estava lembrando até mesmo de Moisés também, né? Moisés, ele quando ele sai do Egito, ele sai como um assassino, né? Ele foge como um assassino, ele comete um assassinato ali, e ele foge daquele lugar. Ele sai como alguém, né, que é rejeitado pelos seus, sai como um assassino, e ele tem um encontro com Deus ali na sarça ardente, né, para quem lembra dessa história, e ele volta, posteriormente, Deus envia ele novamente ali para o Egito, mas agora ele não volta mais como um assassino, ele volta como um libertador, né? Ele volta como alguém que vai libertar os cativos, o seu povo que está sobre o domínio dos egípcios. Então ele volta como alguém que vai libertar, como um libertador. E Deus, é isso que Ele faz conosco. Ele nos tira do lugar de morte onde nós estávamos, Ele nos tira do lugar de escravidão, de pobreza, de escuridão. Ele nos transforma, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E a partir desse momento Ele nos envia ao mundo, mas agora nós não somos mais um daqueles que estão no mundo, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos novas criaturas, somos transformados. E a partir desse momento nós passamos a fazer total diferença onde nós estamos. A luz que está em nós, ela passa a brilhar em todo local, na nossa casa, nos nossos trabalhos, por onde nós andamos, sabe? Nós passamos a emanar essa luz, a luz do Evangelho, a luz da verdade, a luz de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, sabe? Em casa, eu e a André, a gente conversa frequentemente a respeito da volta de Cristo, né? É algo que a gente... É fascinante assim para nós, né? Porque está perto, né? Está perto, cada dia mais perto. Até ontem no jantar estava falando com o Elião também a respeito disso, né? E a gente, poxa, está chegando o momento que nós vamos encontrar com Cristo, né? E enquanto nós estamos aqui, o viver é Cristo, né? O viver é emanar a luz de Cristo, é brilhar Cristo. Isso que a André estava falando aqui.
A gente tem menos tempo agora do que tinha antes. Existe muito trabalho, existe muito serviço, né? E aqueles que são maduros, eles começam a trabalhar, eles são cooperadores de Deus, né? No reino dos céus. Nós passamos a cooperar com Deus na obra de Deus, para o reino de Deus. E o reino de Deus é sobre o quê? É sobre vidas, é sobre as pessoas. Jesus, ele veio até o mundo, por quê? Por causa de vidas, por causa de mim, de você, de cada um de nós. E Deus, ele enviou o Filho dele não só por nós, mas todos aqueles que não estão aqui, os seus familiares. Cristo, ele verteu o sangue dele na cruz pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, e você tem essa verdade, você tem essa luz, sabe? E quando a gente para refletir a respeito disso, a gente pensa, nossa, tem muito serviço, sabe? Olha para os campos, olha, estão prontos para a colheita. A gente precisa compartilhar a verdade, sabe? No final das contas, essa é a coisa mais importante. Qual que é a coisa mais importante que nós vamos fazer em vida, né? Enquanto nós estamos aqui, a coisa mais importante, o maior feito, não é você ser bem sucedido no seu trabalho, não é você alcançar aquele objetivo que você tem, não é você alcançar aquele sonho, mas a maior coisa que você pode fazer nessa terra é apresentar Jesus para alguém. Esse é o maior feito. É o maior feito que você pode fazer enquanto nós estamos aqui. Esse é o maior feito, é apresentar Jesus a uma pessoa. A partir do momento que essa pessoa recebe a Cristo, ela é transformada completamente. Essa pessoa ela tem a salvação, ela é justificada, ela sai das trevas e passa para a luz. Então nós somos enviados de volta, mas agora como libertadores. Será que você pode dizer assim comigo? Coloca a mão na sua cabeça, se você se sentir confortável para isso, fala: eu sou um libertador. Eu carrego a luz de Cristo, o poder que liberta as pessoas. Amém? Amém? Nós temos isso está dentro de nós, isso está impresso em nós. Nós temos esse DNA agora. E agora existe um trabalho a ser feito, né? Existe um trabalho, e hoje, sempre que nós pensamos nas coisas, né, até no último grupo, nós temos um grupo, né, que a gente faz semanalmente, e a gente estava comentando a respeito disso, né, que agora tudo que nós fazemos, a gente sempre pensa, o que o reino de Deus tem a ver com isso, né? No sentido, a gente está querendo trocar de casa, por exemplo, mas onde que o reino de Deus entra aí, sabe? Todas as coisas passam a ter propósito. Se você faz parte de um reino, você começa a perceber que tudo precisa convergir para o reino, sabe? Já não é mais por nós, porque nós já temos tudo em Deus, nós já temos tudo em Cristo. A partir do momento que você recebe Cristo, você entende que você já tem tudo em Cristo. Tudo. Não existe mais necessidade, não existe mais, porque em Cristo nós temos tudo. E agora tudo que o mundo tem passa a ser ferramentas em prol do reino de Deus. Então nós conversamos, né, no último grupo que nós tivemos, nós estávamos falando a respeito disso, né? Eu tenho um emprego, eu trabalho em tal empresa. Por quê? O que o reino de Deus tem a ver com isso, né? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Com quem eu tenho que falar lá? Quem é a pessoa que eu preciso entregar essa palavra, entregar essa verdade? Então nós passamos a viver com um único propósito, né? De manifestar a glória de Deus em todos os lugares, em todas as coisas que nós fazemos. É para isso que nós estamos aqui. Se não fosse por isso, a gente já podia ter subido, já podia estar com Deus, entendeu? Porque qual que é o sentido da gente ficar aqui, né? Se não for para isso, né? Assim como Paulo fala, eu poderia, né, estar com Deus, o que para mim é infinitamente melhor. Mas por causa de vocês, por causa das pessoas, eu fico aqui, eu estou aqui, porque o viver é Cristo. O viver é Cristo. E eu quero falar hoje a respeito da Babilônia. E assim como o Egito, assim como Sodoma e Gomorra, a Babilônia, ela também remete ao mundo, né? Ao sistema do mundo. Existe um sistema hoje no mundo, né? Uma forma, uma mentalidade, uma forma das coisas acontecerem, enfim, existe uma engrenagem que roda, que é o sistema do mundo. E assim como o Egito, né? Assim como a Sodoma e Gomorra, a Babilônia também, ela é uma imagem, é uma referência ao mundo também, né? E o que nós, hoje de tema, eu quero tomar por tema: de Babilônia não sou cidadão. Será que você pode repetir comigo? De Babilônia
não sou cidadão. Se você puder repetir, deste mundo, não sou cidadão. Nós não somos cidadãos deste mundo, amém? Nós estávamos aqui, nós éramos daqui, mas nós nascemos de novo e a partir desse momento já não fazemos parte já desse mundo mais. Sabe, existe várias discussões a respeito de política, finanças e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com a gente mais. Isso aí não tem nada a ver com a gente mais. Se o governante X ou Y está governando, isso aí não tem nada a ver com a gente mais. A gente não é daqui. Né? Agora a moda é fazer assim, assim, assado. Se a moda aqui é isso, eu não estou nem aí porque eu não sou daqui. Nós não fazemos parte mais desse mundo, nós estamos aqui como enviados. Né? Assim como Jesus foi enviado, ele fala que ele nos enviou. Então, nós estamos aqui como estrangeiros, né? Nós fazemos parte de um reino celestial. E já não tem nada a ver, todo o sistema desse mundo, tudo aquilo que acontece, não tem nada a ver mais com aquilo que nós somos. Nós somos totalmente transformados. Então, a Babilônia, assim como este mundo, era um lugar de escravidão. As pessoas ali, o povo judeu, ele foi escravizado, né? Ele foi dominado, subjugado pela Babilônia. E esse povo, alguns jovens ali, algumas pessoas são levados para a Babilônia e eles ficam ali. Mas a gente tem um rapaz que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é Daniel, e a Bíblia fala que Daniel foi uma dessas pessoas que foram levadas, né, para a Babilônia. Ele foi tomado por escravo. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Daniel 1, versículo 3, que fala assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Repita comigo, família real. Repita comigo, nobreza. Ou seja, aqui está falando a respeito de Daniel. Daniel, ele fazia parte da família real. Ele era realeza. Daniel, ele fazia parte da realeza. Então ele é tirado daquele local onde ele estava como escravo. Ele é tomado, né, para poder servir no palácio do rei, na Babilônia, e ele é tomado como escravo. E ele era realeza. Ele era realeza. Ele foi tomado como um escravo, mas ele era realeza. Existe algo muito interessante aqui. Ele foi tirado daquele local como escravo. Isso diz respeito à condição com qual ele foi tirado. Ele foi tirado como escravo. Mas qual que era a posição dele? Realeza. Ele foi tirado como escravo, mas ele era realeza. Então ele é tirado dali para servir no palácio junto com vários outros jovens também, e eles passam a servir no reino babilônico. E olha só o que diz a Bíblia lá em Daniel 2, versículo 48. Diz assim: assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Então, vamos comigo. Ele estava ali com o povo dele antes e ele era realeza. Ele foi tirado como um escravo. Mas quando ele chega ali na Babilônia, o que o rei faz dele? Governador. Ele passa a ser um governante. E é incrível porque o rei, de tudo aquilo que Daniel fazia, depois você pode ler com mais atenção no livro de Daniel, mas Daniel, ele não seguia os costumes da Babilônia, né? A gente vai ver ali no capítulo 1, capítulo 2 ali de Daniel, né? Outras histórias depois também, mas que ele não se amoldava ao padrão da Babilônia. Ele vivia segundo a posição dele. Qual que era essa posição?
realeza. Ele foi tirado como escravo, mas ele era realeza. Então, existia um cronograma, existia uma forma ali, né, que todos os escravos passavam ali, né, por um sistema do que comer, do que vestir, enfim. Mas ele escolheu não se amoldar ao sistema dos escravos. E existe um momento ali onde ele chega para a pessoa que está acima dele ali e fala assim, ó, faz um teste, deixa eu fazer conforme aquilo que Deus está me dirigindo e deixa os outros fazerem como vocês estão fazendo, como o sistema dita aqui. E no final de tudo isso, o que se concluiu era que ele se tornou mais sábio que todos os outros, mais forte. Ou seja, tudo aquilo, a forma como ele vivia, sendo guiado por Deus, trazia um resultado mais excelente do que a forma que os outros jovens eram guiados na Babilônia. Então ele é tirado como escravo, mas ele era realeza. Escravo era a condição que ele estava, mas essa condição não definia ele. Então ele passava a viver como alguém que é da realeza. E por isso a realeza se manifestou na vida dele, de forma que ele foi colocado como governante. Então pensa, todos os outros escravos ali tendo trabalho, e ele foi colocado como governante. Por quê? Porque ele andava segundo aquilo que o Espírito, segundo aquilo que Deus guiava. A condição de escravo não era o que definia ele. O que definia ele era aquilo que ele realmente era, que era realeza. E Deus ele nos chama para reinar. Nós voltamos, né, a este mundo, nós somos resgatados deste mundo e voltamos a este mundo para que a gente possa reinar, manifestar a glória de Deus aqui, para que outras pessoas possam ver essa luz, ser salvos e transformados por essa luz. Então Deus, ele nos chama para reinar. É da vontade de Deus que você reine no seu trabalho. É da vontade de Deus que você reine em todas as coisas que você faz. Em todo o trabalho da sua mão, é a vontade de Deus que tudo que você faz prospere. Por quê? Porque Ele nos chamou para reinar. É da vontade dEle que a glória dEle seja manifesta através de você, através de mim, através de você. Essa é a vontade de Deus. Ele nos chama para viver essa vida. Olha só o que diz em Romanos 5, versículo 17. Na parte B do versículo fala assim: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos autoridade e poder para reinar, independente da condição, independente do seu salário, independente da sua posição no seu trabalho, independente se a sua família não te apoia ou não, se você foi abandonado ou não, se você sofreu algum tipo de abuso ou não, independente da condição, a partir do momento que você está em Cristo, todas as coisas são feitas novas e você passa a ter autoridade e poder para reinar. Nós cantamos agora há pouco, e em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei, para reinar com o meu Salvador, que me deu a autoridade. Agora nós temos autoridade para reinar. A condição que você está, aquilo que está na sua vida, o tipo de vida que você leva, né, a casa que você tem, o carro que você tem, a influência natural que você possa ter, isso não significa nada mais. A única coisa agora que passa a valer é a autoridade que nós temos em Cristo. A ninguém mais vemos de forma natural, mas agora nós vemos a todos em Cristo. Agora essa é a nossa identidade. Nós estamos em Cristo. E esse chamado é para todos nós, para reinar. Mas como então reinar, né? Como que se dá esse... Como que eu reino, ou por que eu não estou reinando? Como que efetivamente eu não estou vendo, né? Eu fui chamado para reinar, tenho autoridade e tal, mas parece que as coisas não estão andando, parece que eu não sei, né? Eventualmente existem pensamentos como esse na nossa cabeça. Como então nós reinarmos? E antes de avançar um pouco a respeito disso, eu quero voltar um pouco com vocês em algumas coisas, para que a gente possa construir algo e chegar
nessa questão de como reinar. Mas no último grupo que a gente teve na Palhoça, a gente teve um grupo na Palhoça muito especial. E, aliás, se você mora no continente, na Palhoça ali, nós temos um grupo que acontece lá. Então, vocês, na casa da Líria, é verdade, que é maravilhoso lá. A Líria sempre recebe a gente muito bem e é sempre gostoso. A gente sempre está ali, né, compartilhando da palavra, sempre trazendo aquilo que Deus tem falado e tal. E esse é o poder, sabe? É maravilhoso quando a gente está nesse lugar. Às vezes, como a André disse, a gente está cansado naturalmente, mas a gente vai mesmo assim, né, contrariando muitas vezes o nosso corpo, né, ou até mesmo às vezes aqui no domingo, né, a gente estava lá dançando ontem e tal, no evento dos casais ali, foi muito gostoso. Às vezes de manhã dá aquele cansaço, mas quando a gente está aqui ouvindo a verdade, como a André disse, a gente é revigorado, sabe? Então não tem lugar melhor, sabe, onde está, a não ser no lugar onde a palavra está sendo compartilhada. E ali no último grupo da Palhoça ali, a gente conversou, o Wesley, ele não está aqui agora, mas a gente tinha falado com ele: ô Wesley, compartilha com a gente aí o que Deus tem falado com você e tal, né? E o Wesley compartilhou ali, poxa, tremendo, muito bom, né? Ouvir aquilo que ele tem vivido, aquilo que Deus tem compartilhado com ele. E enquanto ele foi falando, poxa, coisas assim, muito simples, mas, poxa, cheio de vida, sabe? E nós precisamos estar nos lugares onde tem vida, sabe? Nos grupos familiares, as celebrações que acontecem aqui, a todo evento que tem, sabe? Evento de casais, a gente até comentou isso lá. A gente não vai lá para, tipo, quais são os passos para poder ter um casamento? Não, a gente vai lá porque é sobre Jesus, a gente quer falar a respeito de Jesus, é tudo sobre Jesus, nós queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, e nós precisamos dar a importância para isso, porque isso é a palavra que tem poder de nos transformar, que tem poder de nos fazer mais maduros, e a todo momento nós precisamos escolher estar nesses lugares, sabe? Aí, que nem foi falado agora a respeito da aula, né, do panorama bíblico ali junto com o Rafa, a gente participou da primeira edição ali, e foi, nossa, maravilhoso, sabe, maravilhoso. Às vezes tem coisas que a gente já ouviu, mas você ouve de novo e aquilo vai sentando no teu coração, vai tornando vida, sabe, e mesmo que você já tenha ouvido, você vai ali, o Espírito Santo fala uma coisa nova. Então, nós precisamos escolher estar nesses lugares onde vida é compartilhada, e esse lugar é no corpo de Cristo, é aqui, sabe? E qual que é a importância disso? Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa, talvez você já passou por alguma experiência como essa que não sei se você ganhou, ou se você comprou algum eletrônico, um celular, um computador, ou às vezes comprou um carro novo, trocou de carro, e daí você passa meses usando aquilo, né, usando vamos dizer, um telefone, né, passa meses usando aquele telefone e tal, e poxa, legal o telefone, muito bacana, tal, e depois de meses uma pessoa chega para você e fala: nossa, e você sabia que esse telefone aí também faz isso? Ele fala: faz isso? Como assim? E daí, mostra aqui para mim. Depois, não, só sair aqui nas configurações, tal, e olha só, dá para fazer isso aqui. E daí tinha um recurso ali que você nunca soube que tinha. O celular era teu, sim ou não? Sim. Já tinha um recurso ali, sim ou não? Mas você conhecia? Não. Essa é a importância da gente estar em corpo de Cristo, crescendo juntos, sabe? Porque nós já temos a vida de Cristo, nós já temos autoridade, nós já temos poder, mas muitas vezes ainda nós não sabemos, né? Não temos entendimento de como. É por isso que nós temos as aulas, é por isso que nós estamos aqui todos os domingos, é por isso que nós nos reunimos como igreja. Por quê? Porque um vai falando com o outro: olha só que eu descobri, um novo recurso, olha só, aqui tem um novo recurso, e assim nós vamos crescendo e todos um compartilhando com o outro. Isso daqui é maravilhoso, meu irmão. Nós precisamos estarmos juntos, ouvindo a verdade, crescendo, sabe? Mas enfim, eu nem ia falar a respeito disso, era outra coisa, mas isso era importante ser dito. Mas a respeito, né, continuando a respeito sobre reinar ali, eu quero voltar um pouquinho com vocês para que a gente possa avançar depois. Todos nós nascemos escravizados pelo pecado de Adão. Em Romanos 5,12, a Bíblia fala que em Adão todos pecaram. Ou seja, lá no nosso grupo também eu usei o exemplo de um vírus, né? Nós nascemos com o vírus de Adão.
Então, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, não importa, né? Assim que nós nascemos, né? Que nós viemos à vida nesse corpo, nós já viemos com a semente de Adão, nós já nascemos segundo a raiz de Adão. E nós já nascemos com esse vírus em nós, o pecado, né? A Bíblia fala, em momentos na Bíblia você vai ouvir sobre o pecado e sobre os pecados. E quando está falando o pecado no singular, está falando do pecado de Adão, a natureza pecaminosa. E nós já nascemos nessa condição. Todos nós, mesmo sem fazer nada, né, já vindo a vida, nós já nascemos nessa condição de escravos, né? Escravos do medo, da ansiedade, da preocupação, todas essas coisas. Nós já estamos sujeitos a tudo isso. E não tem nada que a gente possa fazer para que isso seja diferente. E Adão, quando ele estava lá no Éden, antes da queda, ele tinha uma comunhão plena com Deus, né? A Bíblia conta que eles se encontravam, né? Lá no Éden a Bíblia fala que Deus ele tem um Éden e tem um jardim, né? Que Deus plantou no Éden, um jardim ali dentro, para que ele colocasse o homem nesse jardim. E ele coloca o homem, né? Adão nesse jardim. E nesse lugar ele tinha comunhão junto com Deus. Adão ele estava ali falando com Deus, né? Eles tinham uma interação, conversavam juntos, né? Enfim, eu não sei exatamente quais eram as conversas, né? Mas eu acredito que por dias e dias ali se passaram, até mesmo antes da queda ali, onde ele encontrava com Deus, onde Deus falava com ele, trazia novas ideias, falava para ele, olha, vamos colocar nome nos animais aí, escolhe aí os nomes e tal, né? E existia uma interação ali, uma comunhão entre os dois. E o interessante é que João 4 fala que Deus é Espírito. Fala que Deus é Espírito. A Bíblia em João 4 fala que Deus é Espírito. Ou seja, a relação que Adão tinha com Deus era uma relação espiritual. Concorda comigo? Era uma relação espiritual. Deus é Espírito. Só pode haver comunhão entre duas partes que são da mesma espécie, né? Não tem como ter comunhão com alguém que não é da mesma espécie. É que nem, às vezes, talvez você tenha um cachorrinho, e às vezes as pessoas falam, meu filhinho, mas não é, né? Tipo, porque é um cachorro e você é um ser humano, é meio claro, mas eu sei, né? Sem querer ofender ninguém, nem o cachorro de ninguém também. Mas essa é a verdade, né? Você pode falar com o seu cachorro, senta, deita, rola, beleza, tudo certo. Mas você não vai chegar num dia e falar, poxa, estou precisando de uma ajuda aqui em alguma coisa, seu cachorro, tipo, não tem como, né? Só existe relação entre duas partes que são da mesma espécie, que são, né? Então, Adão, ele tinha o espírito ali. Quantos de vocês sabem que nós somos corpo, alma e espírito? Somos feitos de 3 partes. Corpo, alma e espírito. E Adão, ele lidava com Eva, com os animais, com tudo ali no corpo dele, né? Era necessário ter um corpo ali, para que ele pudesse conversar, falar com Eva, tudo mais, né? Dar ordem aos animais e tal, né? Cuidar das plantas no seu corpo, no tato e tal. Mas a relação que tinha com Deus era no espírito, naquele local ali, né? Então, de alguma forma, acontecia essa interação no espírito. Até que chegou um momento que Adão, ele caiu, né? Desse local, né? Desse local de intimidade com Deus, quando ele pecou. E o engraçado é que a Bíblia fala lá em Gênesis 3 que Deus ele veio e fala que Adão ele ouve, né? Que ele ouviu. Só que assim, eu creio que não foi com ouvidos naturais, entendeu? Ele via Deus, mas eu creio que não era com olhos naturais. Era através do Espírito, né? E Deus ele vem depois que Adão depois que acontece a queda, né, do pecado. Então Deus ele vem, ele ouve, e a Bíblia fala que ele se esconde. E agora eu pergunto para você, como é que você se esconde de alguém que é espírito, não é mesmo? Como é que você se esconde? Porque às vezes a gente pensa, poxa, ele foi lá atrás da árvore, lá se escondeu, né? Mas poxa, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então a Bíblia fala que depois que Adão e Eva eles caem, eles se viram nus, né? Eles percebem que eles estão nus. E qual a primeira coisa que eles tentam fazer? Esconder a nudez. E o que eles vão pegar? Folha de figueira para cobrir a nudez.
Só que isso não era necessário, ou melhor, isso não era o suficiente. Precisava que um sacrifício fosse feito. Então Deus ele vem com pele de animal para poder cobrir a nudez de Adão. Isso é uma referência muito clara ao sangue de Cristo, né? Ao sacrifício de Cristo. Então aquelas folhas ali que ele tentou não era aquilo que ia, né? Que ia tapar a nudez deles. Precisava de Cristo, o sacrifício de Cristo. E o que essas folhas elas significam? Justiça própria, né? Justiça própria. Essa é a forma que as pessoas tentam se esconder de Deus, sabia? Elas se escondem atrás de justiça própria. Olha, mas eu fiz isso. Mas eu fiz aquilo. Mas eu sempre faço caridade. Mas eu sempre oro todos os dias. Isso daí não é suficiente, meu irmão. Isso daí não é suficiente. É só Cristo. As pessoas se escondem atrás de folhas de figueira, atrás de justiça própria, mas isso não é o suficiente. Então Adão, ele cai dessa posição, ele peca, e o que acontece é que ele é expulso da comunhão, do lugar onde ele tinha comunhão com Deus, naquele jardim. Então ele é expulso para fora desse jardim, e ele tinha comunhão com Deus dentro desse jardim, então, mas agora fora desse jardim ele não tem mais comunhão com Deus, né? Tudo aquilo se perdeu. Então já não existe mais aquelas conversas, né? Ele já não é mais guiado por Deus em tudo que ele faz, porque ele foi expulso. Nesse ponto, Adão está no mundo como alguém que foi expulso, separado de Deus, contaminado pelo pecado, vivendo pela vista, sendo guiado pela alma, em uma terra amaldiçoada, com uma dívida que ele nunca poderia pagar. Olha só que desgraça, né? Que situação que Adão se viu, né? Ele saiu ali, estava amaldiçoado, longe da comunhão com o Pai, com Deus, longe do lugar de comunhão, expulso, sendo guiado por aquilo que ele via pela própria alma. E esse que é o ponto. Todos nós herdamos, todos que vieram após Adão herdaram essa condição, essa posição. Então todos começaram a viver dessa forma, longe da comunhão com Deus, longe, né, de Deus, fora do jardim, amaldiçoado, devedores de uma conta que eles nunca poderiam pagar, né, debaixo de maldição. E todos herdaram isso. Mas a Bíblia fala que veio um segundo Adão. Tiveram dois. Teve o primeiro, mas veio o segundo, e o segundo Adão é quem? Jesus Cristo. E aquilo que nós não conseguíamos pagar, a conta que não era possível, né, para nós, toda essa maldição foi quebrada em Cristo. Cristo pagou toda essa dívida. Em Cristo nós estávamos mortos e voltamos à vida. E nós passamos de um lugar de maldição para um lugar de bênção. Passamos do reino das trevas para o reino da luz. Olha só o que diz em Efésios 2, versículo 1, versículo 3 até o 8. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Ele não só tem, mas Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Será que pode falar um amém, pelo menos, irmão? Isso é maravilhoso. Toda essa condição que nós tínhamos em Adão, no primeiro Adão, tudo isso que nós herdamos é quebrado em Cristo.
Nós deixamos toda essa posição, tudo aquilo que nós éramos antes, acabou em Cristo, somente em Cristo, não porque nós fizemos alguma coisa, não, mas pela bondade dEle. Não foi nós que fomos até Deus, mas Ele veio até nós. A Bíblia fala que graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade, ou seja, nós não tínhamos acesso à graça, não tínhamos acesso à verdade, ela veio até nós. Não foi nada que nós fizemos para conquistar isso, mas Ele veio até nós e nos resgatou, por causa da bondade dEle. Então, por meio de Cristo Jesus, agora nós somos salvos. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48, versículo 45 a 48, fala assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Quem? Adão. Os que são da terra são semelhantes a Adão. Mas nós, os que são dos céus, ao homem celestial. Então agora nós temos a imagem de Cristo. Não mais a imagem de Adão, não mais debaixo de maldição, não mais separados de Deus. Agora nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais, assentado com Cristo, tendo total acesso ao Pai, através de Cristo, amém? Em Cristo nós ganhamos vida novamente. Não fomos apenas perdoados, mas recebemos uma nova posição em Cristo Jesus, uma posição celestial. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e agora estamos assentados nessas regiões celestiais junto com Cristo, para governar com Cristo. Agora nós temos autoridade. Nós não saímos só de uma posição ruim para uma posição que nós estávamos antes. Não, nós fomos numa posição superior em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós estamos agora. Assim como Daniel, nós somos realeza. Nós somos reis e sacerdotes. Será que você pode repetir comigo? Eu sou rei e sacerdote. Mais uma vez, Jesus fez de mim rei e sacerdote. Então nós passamos a ser reis e sacerdotes em Cristo Jesus, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. Olha só o que diz em Coríntios, 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o velho Adão, já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Amém. Então, o que muda aí, pessoal? Muda tudo, né? O que muda aí? Muda tudo do que era, porque agora passou a ser. Então, em Cristo, eu quero tentar ser um pouco mais claro com vocês. Quando nós aceitamos a Cristo, talvez você vai se lembrar do dia que você aceitou a Cristo, né? Que você creu na palavra de Cristo, que aquilo entrou no seu coração. E a partir daquele momento você já não era mais o mesmo, você nasceu de novo. Por exemplo, o Will, quando você recebeu a Cristo, foi aqui na Domo com a gente, né? Você recebeu a Cristo, Cristo fez com que você nascesse de novo, você estava morto. A Bíblia fala que Adão ele deixa esse lugar, o Éden, e o que acontece? O nosso espírito, ele é tirado do Éden e ele já não tem mais contato com Deus. E é por isso que morreu. Por esse motivo, houve morte. No grego, morte vem da palavra necron. Essa palavra significa separação. No nosso espírito nós fomos separados de Deus. Por isso nós estávamos mortos. Porque a vida que tínhamos ali com Deus já não existia mais. Então o espírito estava ali, mas estava morto. Porque foi separado de Deus. Então, Will, você voltou à vida. Agora diz para mim, quando você saiu daquela celebração na Domo, foi para sua casa. A sua casa era uma casa diferente, gigante, mudou? Não, né? Sua conta bancária mudou? Não. O que muda então, gente? O que muda quando nós recebemos a Cristo? O que muda? Muda no Espírito, nós voltamos à vida. Amém.
eu falar uma coisa para você. Jesus não veio, sabe quando Jesus veio aqui? Ele não veio para mudar a situação das pessoas. Não somente, né? Essa situação, ela pode ser mudada, e eu creio que Deus quer que essa situação seja mudada. Mas Ele veio para transformar algo mais importante. Algo mais importante. Quero pegar essa cadeira aqui. Quero tentar ser claro aqui com vocês. Ô Will, pega essa cadeira vazia aí do lado atrás aqui para mim, por favor. Pode colocar aqui do lado. Então o que mudou, pessoal? Pensa comigo. Pensa comigo. Vamos lá, vamos viajar um pouco aqui. Mas é bom, viagem boa, viagem boa. Viagem com o Espírito Santo. Espírito, alma, corpo. Espírito, alma, corpo. Nós deixamos o Éden, deixamos o lugar onde nós tínhamos relação com o Pai. Fomos separados. Então, espírito separado, morreu. Passamos a viver como? Com a alma, com o corpo. Então nós saímos desse local e já não tínhamos mais essa perspectiva, a perspectiva de Deus, né? A perspectiva, porque pensa, Adão, ele não precisava pensar como é que ele ia fazer as coisas, como é que a plantação tinha que acontecer para que o fruto viesse. Não precisava pensar em nada disso, era só seguir a voz de Deus, né? Deus estava ali com ele todo dia. Pensa, gente, todo dia está ali com Deus. Deus, ele vai te guiar em tudo, acabou. Mas a partir do momento que o Espírito dele deixou, ele se vê com a alma e o corpo. E agora ele tem que lidar com isso daqui. E daí o que ele agora começa a pensar? Bom, agora eu vou ver o que eu faço com aquilo que eu tenho. E o que ele tem? Toda a perspectiva do mundo. Então todas as informações que estão no mundo entram pelo corpo, através da sua visão, através da sua audição, tudo aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Então por isso as pessoas do mundo, se ouvem uma notícia, o Brasil vai entrar em crise, olha, vamos tomar todo o dinheiro que está no banco. Seu olho vê essa notícia, seu ouvido ouve, entra na sua alma, meu Deus, eu preciso resolver isso. Eu preciso dar um jeito, preciso tirar todo o meu dinheiro, eu preciso cuidar. Por quê? Porque você não tem mais essa perspectiva. Então você vai tomar essa decisão baseada naquilo que você viu, através do seu próprio entendimento na sua alma. E a sua alma passa a governar, já não é mais o espírito, é a alma que está governando. É a alma que está governando. Então tudo que você vê, às vezes você vê aqueles noticiários que está acontecendo isso e aquilo, você passa a ouvir, ver, meu Deus, e sua alma começa a ficar com medo. O sentimento começa, eu preciso fazer alguma coisa, vou ficar trancado em casa. E as coisas começam a vir, você começa a viver baseado naquilo que você vê, que está desse lado aqui. Existe uma verdade desse lado aqui, mas você tem acesso? Não tem. Por quê? Porque você está morto. Então, isso é o que acontece. Nós estávamos mortos em Adão. E Jesus, agora, pense comigo. Se Jesus viesse mudar uma situação, onde que ele ia mexer? Ele ia mexer aqui, ele ia mexer aqui, ou ia mexer aqui? Ele ia mexer aqui. Se é por uma situação que ele vem transformar, se você está totalmente endividado e você só espera que Jesus pague os seus débitos, isso vai acontecer aqui. Pensa comigo os leprosos, os 10 leprosos. Eles tinham uma situação aqui, no corpo. 10. E Jesus veio e resolveu essa situação. Isso significa que todos eles voltaram à vida? Não. Por quê? Porque ele mudou uma situação, mas a vida não foi transformada. Quantos que tiveram a vida transformada? 1. Por quê? Porque ele voltou na fonte. Porque ele não estava satisfeito só com a situação. Existia algo maior, que era voltar à vida, para que ele tivesse autoridade e através dele os milagres pudessem acontecer. É por isso que a gente canta que eu não preciso de milagre. Por quê? Não é uma situação que nós estamos atrás, nós temos a vida de Deus. Em Cristo nós temos tudo. E a partir dessa posição aqui, quando nós voltamos à vida, sabe como nós voltamos à vida? Quando nós estamos mortos aqui, né?
estamos mortos. E daí Jesus ele vem e começa a falar, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus está aqui. Ele morre em nosso lugar, paga toda a nossa dívida, resolve tudo aquilo que nós deixamos para trás, as pendências que nós deixamos para trás, e daí pela loucura da palavra, nós podemos receber a vida de Cristo. Então muitas vezes, existem lugares, existem igrejas, infelizmente existem igrejas que eles só estão pregando para a alma, sabia? Existem igrejas que não pregam a palavra da verdade. Existem igrejas que pregam a lei, e o que a lei faz? A lei tenta fazer com que você veja as coisas na sua alma e tenta resolver para que de alguma forma você pague aquilo que você deve, mas você não consegue, porque isso nunca vai te trazer a vida, não é o suficiente. Então, só em Cristo nós temos vida. Então, uma vez que você vê, quando nós viemos aqui, usar o exemplo do Will, quando o Will veio aqui, ele estava morto no espírito dele, mas daí alguém estava aqui pregando a palavra, e a Bíblia diz, a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e vida, são espírito e vida, não se trata de um som natural, pessoal, não se trata de um som natural, senão era para todo mundo que viesse aqui ouvir, tinha que se converter, entendeu? Mas é mais do que um som natural, é no espírito, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então a pessoa ela ouve com o ouvido dela, chega na alma, e eventualmente tem pessoas que não concordam, não sei, não, está muito estranho isso daí, e a palavra entra? Não entra, a pessoa passa pelo ouvido, chega na alma, não sei, mas quando o Will ele veio aqui, ele ouviu aquilo, poxa, tem verdade aí, eu estou sentindo que tem alguma coisa aí, né? E mesmo sem entender, ele, poxa, eu recebo, e a partir do momento que ele fala, eu recebo, é como se um desfibrilador viesse e eu recebo, volta a vida, volta a vida, e olha só o que acontece, o que traz a vida? A palavra da verdade, aquilo que nós compartilhamos aqui, pessoal, sabe isso aqui que a gente está compartilhando? É isso aqui, a palavra da verdade, ela entra, e antes nós estávamos numa comunhão com Deus lá no Éden, lá Adão, existia um lugar, pensa que existia um lugar, pensa que tem um círculo aqui, ó. Deus ele vinha, junto aqui tinha uma comunhão. Mas o homem saiu desse lugar, ele já não está nesse lugar. E ele só pode ter vida se Deus estiver com ele. Então o que acontece? Cristo, o próprio Espírito de Cristo, que trouxe Cristo à vida, ele vem, ó, senta aqui. Agora quem está aqui no teu espírito? Espírito de Cristo. Repita comigo, eu tenho o Espírito de Cristo em mim. É Cristo que está aqui, você entende isso? Já não é mais o Espírito que tinha outrora, não. Agora é um Espírito vivificante. Ele está aqui, Cristo está aqui, Cristo está em você. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio te trazer a vida e colocar o Espírito dele em você. Agora, importa se eu tenho uma conta bancária gorda ou não? Não. Importa se eu tenho uma casa gigante ou não? Não. Importa se eu estou doente ou não? Não. Por quê? Porque o Cristo está aqui. Deus, ele deu todas as coisas para Cristo, para Jesus, e entregou Jesus a nós. Em Cristo você tem necessidade? Se Cristo está aqui, você tem falta? Se Cristo está aqui, você precisa ficar preocupado? Se Jesus viesse só por uma situação, eventualmente você ia voltar a ficar preocupado. Eventualmente, mesmo que você tivesse uma doença, não conseguisse andar, Deus curasse sua perna, eventualmente, sinceramente, eu conheço pessoas que foram curadas de uma forma milagrosa, mas não foi o suficiente, porque essa pessoa hoje não está com Cristo. Mudou a situação dela, mas ela não voltou à vida. Recebeu o milagre, mas não deixou a palavra entrar. Porque em certo momento, essa palavra vai confrontar na sua alma, porque você estava acostumado a viver aqui. Você estava acostumado a viver tomando as suas próprias decisões aqui. Mas é necessário que você abra mão daquilo que está aqui, da alma. É necessário que você abra mão daquilo que você vê com seus olhos naturais. É necessário que você decrete a sua falência. Eu não consigo. Agora eu deixo que o Espírito de Cristo me conduza em isso. É dessa forma que nós reinamos. É dessa forma. É dessa forma, a partir do Espírito. A partir do Espírito. O Espírito nos guia em toda a verdade.
Então Deus ele não vem só para mudar uma situação. E agora pensa comigo, agora Cristo está aqui, um novo caminho se abriu. Antes tinha fechado, um novo caminho se abriu para o Pai. E agora, quando o Pai me vê, o Pai está lá. O Pai vê, o que o Pai vê? Cristo. O Pai vê que se você é baixo, alto, magro, o que você fez, o que você está fazendo lá, o que o corpo está fazendo. Não. Ele está vendo o quê? Cristo. É Cristo que está aqui. Deus é Espírito, o Espírito está vivo. Cristo está no meu Espírito. Deus está aqui, Deus vê Cristo. Amém. É isso que Ele vê. Importa o tanto que você faz de obras desse lado aqui? Não. É necessário somente aceitar a Cristo e tudo é transformado, meu irmão. É só aceitar a Cristo e as verdades do Espírito, deixar com que Ele te guie, e tudo aqui vai ser transformado. Eventualmente, se você entende a sua posição, independente da sua condição, eventualmente a sua condição também vai ser transformada, porque ela se manifesta no natural. O que acontece no espiritual se manifesta no natural. O que acontece aqui na Domo, sabe? Existem muitas pessoas que não estão aqui hoje. Por quê? Porque as pessoas vieram porque, legal, uma palavra bacana, pessoas legais, né? Até a gente brinca, mas não é brincadeira, é verdade, né? Que quando a gente estava no Impact Hub, o pessoal estava ali sentado em cadeiras confortáveis e tudo mais, um ambiente, né, com ar-condicionado, tal. Quando a gente se mudou para cá, essas pessoas sumiram. Por quê? Porque essas pessoas não estavam pela verdade, as pessoas estavam pela situação. Então, quando nós viemos para cá, poxa, a pessoa já não é uma mas não tem lugar para as crianças. Mas vou esperar ficar bonito, vou esperar ficar bacana. Vocês, nós estamos aqui pela verdade, amém? Nós estamos aqui pela palavra. E em determinado momento a verdade vai transformar o natural e nós vamos ver isso daqui transformado, sabia? Quando o Gabriel fala aqui, não é zoeira não é brincadeira, é verdade, isso daqui vai ficar transformado. As pessoas, isso aqui vai ser ponto turístico de Florianópolis, sinceramente. O pessoal vai passar aqui e vai ver, mas isso é resultado da palavra da verdade. Isso não é resultado de obras carnais, não é palavras de persuasão, pessoal, não é. É verdade, o que tem aqui é verdade. É por isso que isso vai ser transformado, entendeu? É como o Gabriel disse, não tem como não acontecer, né? Não tem como. Não tem como, olha só que diz em Efésios 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabe aquela música bem boa, bem bacana, ótimo compositor que fez. Não recebo mais bênção. Bênção é quem eu sou, meu irmão. Bênção é quem eu sou. Né? Como o André ele tinha compartilhado com a gente. Abraão, ele era a bênção. Né? Quando o Ló ali, e Abraão, o Ló ele olha com os olhos, vê onde está a melhor situação. Na alma dele, poxa, eu acho que aqui vai dar bom, eu acho que aqui é o lugar perfeito para que eu esteja. Mas Abraão, ele segue a palavra. Um seguiu a vista, o outro seguiu a palavra, e o resto é história, vocês sabem o que aconteceu. Não é? Mas a grande questão eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, de seu Filho, ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, amém? Nós somos herdeiros. Nós não só recebemos vida, não só estamos em Cristo, mas somos co-herdeiros com Cristo. Agora nós saímos de uma posição de escravos, voltamos à vida, saímos de uma posição de morte, e mais do que isso, agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Ele tem, nós temos. Tudo aquilo que Ele tem direito, nós temos direito. Por quê? Porque Deus nos fez filhos agora. Quando Deus nos olha, Ele vê Cristo. Cristo é o quê? Filho. Então nós somos filhos. Nós estamos em Cristo. Isso faz de nós filhos. E se somos filhos, somos herdeiros.
Só que me diz uma coisa: todos que estão em Cristo são herdeiros? Vamos lá, pessoal. Amém? São. Todo herdeiro desfruta da herança? Não. Não. Opa, calma. Tá bacana, mas calma aí. Em Cristo nós já somos abençoados, né? Nós já estamos em Cristo. Deus, Ele já resolveu o problema. Ele já resolveu a dívida, Ele já resolveu tudo. Mas nem todos desfrutam da herança. Existe uma herança, né? Nós voltamos à vida e tudo mais, só que Deus, Ele nos faz filhos, agora somos herdeiros e existe uma herança. Agora me diz, Deus, Ele ama mais um do que o outro? Não. Isso tem a ver com o quê? Maturidade. Maturidade. Única e exclusivamente de maturidade. Olha só o que diz em Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Embora seja dono de tudo, né? E aí tem aquele exemplo do seu filho que tem 18 e do seu filho que tem 10. O que tem 18 pede para você que ele quer fazer uma carteira, você paga a carteira para ele fazer, ele faz a carteira, e dele chega em casa e fala: pai, eu posso ir com o seu carro lá para tal lugar? Pode. E daí o de 10 vem: pai, eu também queria ir com o carro para tal lugar. Você vai deixar o de 10 ir? Não. Você ama mais o de 10 do que o 18 ou o 18 mais? Não, você ama os dois iguais. Mas então o que acontece aí? Maturidade. Na verdade é revelado o amor de Deus, né? E muitas vezes nós não temos acesso a algumas coisas. Porque um filho de 10, ele bate o carro e perde a própria vida, né? Maturidade, mas como então? Como que eu cresço? Como que eu desfruto dessa maturidade, não, dessa herança? Como que eu me torno maduro? Né? Dentro daquilo que nós acabamos de falar aqui, nós precisamos estar juntos, em corpo, crescendo uns com os outros. Em Romanos 12:2 fala, vocês sabem o que dizem lá, que diz lá, vamos lá, nos amoldei com o padrão desse mundo, mas renovai para que experimentei. Tá aí. Olha só, não vos amoldei ao padrão deste mundo. Padrão deste mundo, sendo guiado pela alma, através daquilo que nós vemos. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Já não é mais o modo que nós vivíamos antes, só na alma e através daquilo que nós vemos. Não é mais. Nós precisamos submeter a nossa alma ao nosso espírito. Agora é o espírito que dita as coisas. Ele nos guia na verdade. Em nós mesmos nós não temos condições. Agora, se Cristo está aqui, deixe que Ele guie. Deixe ser guiado pelo Espírito. E o versículo continua: para que sejam capazes. Se você não deixa o Espírito conduzir, se você não renova a sua mente, submete sua alma ao seu Espírito, você não é capaz, olha só que louco isso aqui, você não é capaz de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus, Ele tem uma vontade a seu respeito, Ele tem um plano para você, mas muitas vezes nós não somos capazes de experimentar isso. Por quê? Porque nós não nos deixamos ser guiados pelo Espírito, não submetemos a nossa alma, não renovamos o modo como antes funcionava para o novo modo. Quero fazer um experimento aqui com vocês. Vamos lá. Tenho 10 pães. Encontro o Rafa na rua. O Rafa chega para mim: pô, Lucas, estou com maior fome, né? Aqui e tal. Joguei um futebol agora, levei um soco na cara aqui. e pô, estou com fome e tal. Eu falei: pô, Rafa, vou te dar 3 pães aqui. Pô, toma 3 pães aqui, Rafa. Pode comer aí, vai em paz. Daí passa um tempo, estou andando na rua, encontro o Andrei. Pô, Lucas, poxa, estou com fome aqui e tal. Para o Andrei preciso uns 8, diz o Rafa. Mas encontro o Andrei, tinha 10 pães, dei 3 pro Rafa, mas o Andrei, poxa, tá mais fortinho, pô, vou dar 2. 2 pro Andrei. Daí eu encontro o Gabri está indo no mercado, poxa, as crianças lá estão com fome e tal. Daí, pô, o Gabri tem, 4 crianças, né, mas, poxa, é gente pra caramba. Pô, Gabri, leva uns 5 pães aqui.
Então dei 3 para o Rafa, dei 2 para o Andrei, dei 5 para o Gabri. O que sobrou? 0. Agora, quem te disse que sobrou 0? Foi tua alma ou teu espírito? É por isso que você não é generoso. É por isso. Por quê? Porque tua alma, teu entendimento diz o quê? Ah, não, vai sobrar 0. É por isso que às vezes a gente não ajuda ali, por isso que a parede ainda não está completa, por isso que muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque você acha que se você ajudar, você vai ficar com 0, ou vai ficar com menos, não vai suprir aquilo que tem na sua casa. A palavra fala que a quem dá, mais será dado, gente. Vamos lá, quem dá, mais. Essa é uma verdade do Espírito. Não tente entender com a sua alma. Não tente entender com a sua alma. É uma verdade do Espírito. E é uma verdade. Deus, Ele tem uma vontade boa, que é o quê? Te dar mais. Mas o que você está fazendo na sua alma? Ah, não, mas eu vou ficar sem. Mas se eu der os 10, eu vou ficar com 0. Quem te disse que vai ficar com 0? Sua alma? Não foi Deus, né? Não, então. Então deixa que Deus diz as coisas. Deixa que Deus diga as coisas. É por isso, gente. Agora, Deus quer dar mais? Sim ou não? Sim. Maturidade. Poxa, maturidade, gente. Poxa, e essa é, sabe, a minha oração, sabe? Pô, a gente precisa decretar falência, sabe? A gente precisa deixar a alma de lado. A gente não pode viver de acordo com aquilo que a gente vê, baseado no nosso próprio entendimento. Às vezes as coisas no mundo, né, a gente vê, parece tudo lógico. Ah, não, mas é lógico que... Pô, Gabriel, mas se o aluguel aqui é tanto X, é lógico que a gente não vai conseguir pagar. A gente estava no Impact Hub lá, o aluguel era 2X, agora é 10X. Ah, não vamos, porque agora é 10X, a gente só pagava 2X, e daí? Pô, não tenta entender calma, sabe? Pô, a gente precisa entregar, gente. E eu creio que é esse lugar que Deus tem nos levado, sabe? Como igreja. Deus tem nos levado a esse lugar como igreja a deixar, abrir mão, solta as rédeas, sabe? Sabe, essa é a minha oração na minha casa, na criação dos meus filhos, sabe? Às vezes eu quero, poxa, eu vejo eles agindo de certa forma, poxa, vou fazer isso, vou corrigir, eu vou tal. Poxa, mas eu não quero eu quero que Deus me guie, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Poxa, precisa. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Poxa, preciso soltar as rédeas, entendeu? Em tudo, pessoal, em tudo. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitas vezes não sou capaz de experimentar, porque ainda não soltei as rédeas, não decretei falência. Em João 6, versículo 63, diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, nada. Todas as suas contas de matemática que você faz, todos os seus planos para a sua empresa crescer, sabe? Todos aqueles conselhos de pessoas que você vê lá no YouTube, balela. Balela. Sabe? As notícias que você vê na TV, balela. Por quê? Porque não se aproveita nada disso daí. A partir do momento que nós recebemos o Espírito, só tem um jeito de passar a viver a vida, a desfrutar da herança, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Sabe? Se renda o quanto antes, né? Já se rende o quanto antes já, né? Às vezes a gente, por causa da nossa dureza de coração, a gente passa por situações que, poxa, não é Deus que permitiu, a gente foi para esse lugar, sabe? Às vezes acontecem situações que nós passamos que não era vontade de Deus, meu amigo, não era vontade de Deus. Mas pela dureza de coração, muitas vezes a gente passa porque nós não soltamos a rédea, não deixamos com que o Espírito nos guie, sabe? Eu preciso decretar falência. Eu quero ler com vocês um último versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do... Poxa, não tenta ver, não tenta entender, não tenta ouvir. Ele nos revela através do Espírito. É através do Espírito. Sabe, às vezes tem pessoas que leem isso daqui e falam: ninguém viu aquilo que Deus tem preparado para mim e tal. Um dia eu vou ver. Vai nada, não tem a ver com o olho natural isso aqui, meu irmão. É através do Espírito. Ele já nos revelou através do Espírito. Solta as rédeas, meu irmão. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais, olha só isso aqui, mais profundas de Deus, através do Espírito, quando nós soltamos as rédeas disso daqui, deixamos que o Espírito nos conduza, Ele nos leva às revelações mais profundas a respeito de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só, é através do Espírito que nós entendemos as coisas que Deus já nos tem dado. Tem coisas que Ele já nos deu, é aquilo que nós falamos lá no começo, existem recursos que estão para nós, mas é através do Espírito. Decrete falência, solte as rédeas, submeta a sua alma ao Espírito. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Poxa, o aluguel aqui é 10x. Gabriel, isso aí não. Você tem certeza? Vamos fazer toda essa reforma aqui, tem certeza? Sei não. Tem certeza que a gente vou dar tudo isso de oferta? Né? Não tenta interpretar, né? Se interpreta espiritualmente. Quem não tem o Espírito não entende as coisas, sabe? Não tente entender com a alma. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Olha só que louco isso, gente. Poxa. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, meu irmão? Amém? Nós precisamos, sabe? Nós precisamos estar aqui, ouvindo as verdades espirituais, crescendo na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, revelando a glória do Pai aqui na nossa cidade, sabe? Aqui na ilha, sabe? Abra sua casa para um grupo. Não tente entender, mas é isso, mais aquilo. Poxa, abra. Manifeste a glória de Deus ali na sua casa. Sabe? Lidere um grupo. Faça as escolas. São a respeito de verdades espirituais. Nós estamos construindo algo aqui que é eterno, gente. É eterno. Não tem nada a ver com coisa passageira. Tudo aquilo que nós vemos vai passar. Tudo, absolutamente tudo que você vê com seus olhos naturais vai passar. É passageiro. Mas a palavra do Senhor, essa permanece. Tudo passa. Viva por aquilo que é eterno, meu irmão. Sabe? Deus tem grandes planos. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Solte as rédeas do controle da sua vida, da sua alma, a respeito daquilo que você vê, sabe? Agora, a grande questão, antes nós estávamos mortos no nosso espírito, mas agora Cristo está aqui. Antes nós não tínhamos mais, contato com Deus. Agora o que nós precisamos fazer é isso daqui, ó. É aqui, nós precisamos morrer aqui.
para que a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. É algo que precisa ser voluntário seu, sabe? Deus, Ele já te deu, não tem nada a ver com o que Deus te deu e não te deu. Ele já te deu, Ele já deu, o recurso já está aí, as coisas já estão aí, mas depende de você deixar tudo isso daqui para trás, né? Você vai continuar tendo mal, você vai continuar tendo dor, mas submetidos ao Espírito. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar a respeito disso. Se você sentir a vontade para fechar os seus olhos, e por um breve momento, sabe, eu gostaria que você, se existe, né, alguma coisa daqui que o Espírito Santo falou contigo, sabe, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com a palavra do Espírito, encontrando vida em você. Se você recebeu alguma coisa disso, ore a respeito disso, se renda ao Pai. Com as suas próprias palavras: Pai, eu me rendo, eu decreto a minha falência, eu me rendo à vontade de Cristo, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões, por mais que seja lógico que 1 mais 1 é 2, mas eu quero saber do Espírito, quanto que é 1 mais 1, entendeu? Esse é o nível. Fale com as suas próprias palavras agora, se você deseja isso, comece a falar com o próprio Deus nesse momento. Fala: Deus, eu me rendo, eu rendo a minha alma, eu rendo o meu próprio entendimento ao Senhor, eu decreto que eu me rendo e digo que eu não consigo, na minha alma eu não consigo, eu quero ser guiado por Ti em tudo, quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Pai, amém? Faça isso agora, feche os seus olhos se você sentir a vontade para isso, comece a falar com o Pai a respeito disso. Nos rendemos, nos rendemos a Ti. Só Tu tens vida, só Tu tens vida. Nos rendemos, nos rendemos. Pai, decretamos, Pai, que não somos nada sem o Senhor. Não queremos mais viver, Senhor, apoiado no nosso próprio entendimento, Senhor, mas nos rendemos a Ti. Sabemos que somente em Ti encontramos vida. Não queremos tentar entender as coisas, não queremos tentar, Senhor, fazer as coisas no nosso próprio braço. Estamos cansados, ó Senhor, de tentar entender, de tentar fazer, de tentar conquistar. Não, Pai, Jesus já conquistou tudo para nós, e é por isso que nós descansamos no Senhor. Sabemos que de Ti vem a nossa resposta, Pai. Não queremos dar um passo sem que o Senhor nos conduza a tal. Não queremos tomar uma decisão sem que o Senhor nos conduza a tal. Queremos viver por aquilo que é eterno, Pai. Queremos viver, Pai, para o Teu reino. A vida é muito mais do que, Senhor, as situações naturais desse mundo. O Senhor nos trouxe a vida, Pai, e agora nós temos total abertura, nós temos total contato com o nosso Pai através de Cristo. E por isso, Pai, nós queremos brilhar, Senhor, manifestar a luz de Cristo em todos os lugares. Queremos ser guiados pelo nosso Espírito, Senhor. Nos guia, Pai. Nos